Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do ano litúrgico. Na igreja, o ano termina antes do ano civil. Com estas 34 semanas do tempo comum, nós concluímos uma jornada que terá o seu início com o tempo do advento. A palavra advento tem o mesmo significado da palavra parousia. Fala dos últimos tempos, do que está para vir. É por isso que no tempo do advento, a primeira parte da liturgia do advento fala sobre a segunda vinda de Jesus, o final dos tempos. Acabamos de ouvir no Evangelho, ninguém sabe o dia, nem a hora que vai acontecer. O tempo do advento vai evoluindo até chegar no dia 17 de dezembro, que é a abertura da Semana Santa do Natal. Aí sim, a gente vai abordar a temática da primeira vinda de Cristo, o seu Natal, o seu nascimento. E esta primeira vinda de Cristo é que ilumina a segunda vinda. É porque Ele veio, se fez presente na história, que Ele pôde redimensionar todo o sentido da nossa história, para que nós transformemos a nossa história em história de salvação, capaz de ultrapassar os limites da própria morte, para que a existência humana não termine com a nossa morte física, mas que seja para nós a continuidade, a inauguração da vida plena, no mesmo Cristo, que se fez menino, criança, em Belém, para produzir na história esta possibilidade de derrotar a própria morte com a ressurreição. Comentava com o Padre Eduardo ali à porta da igreja, antes de iniciarmos a celebração, que esse tema de hoje da liturgia é bastante exigente para nós. Fala do juízo final. Algumas pessoas interpretam o juízo final de uma forma tão tremenda, tão terrível, assustadora, se revestem de tanto medo, exagerando por esse lado. Outras pessoas já pegam o contrário e falam assim, que nada. O fim do mundo é a morte da gente, morreu, acabou tudo. Não é uma coisa nem outra, a gente sabe, né? Há um juízo individual. Quando a gente morre, nós nos apresentamos diante de um Deus cujo comentário inicial já disse, através das palavras de São João da Cruz: no ocaso da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. No final da nossa vida, diante de Jesus, na presença da Trindade Santíssima, nós não seremos perguntados sobre as nossas preferências, o time de futebol que a gente torce, o partido político, a cor que a gente prefere, os nossos gostos, não. Nós seremos perguntados a respeito do amor, se nós amamos de verdade. É o capítulo 25 do Evangelho de Mateus que diz bem assim, né? Eu estive doente e cuidaste de mim. Eu estive na prisão e foste me visitar. Nu e com fome e me socorreste. É muito bonito a gente saber isso, porque conta para nós é o amor. Ninguém de nós pode julgar nenhuma outra pessoa. Só mesmo Deus é o juiz e Senhor da história. No ocaso da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor, não só pelo amor que nós vivenciamos como resposta ao amor de Deus, mas pelo amor infinito que Deus o é. Deus é o amor verdadeiro e infinito. Por isso Ele não é conivente com as coisas equivocadas e erradas. Não precisamos ter medo do final dos tempos. Precisamos ter consciência do santo temor de Deus, que nos leva a ter um cuidado, uma atenção para com o que Deus nos indica,
para que a gente antecipe aqui já nessa história aquela alegria que nós vamos viver intensamente no reino dos céus. O juízo individual é uma realidade que define o futuro da nossa eternidade, ou a perdição eterna ou a salvação eterna. E o juízo universal é para trazer diante de todos a verdade da vida de cada pessoa, porque pode acontecer, e de fato muitas vezes acontece, que a história de uma vida de alguém possa nos parecer edificante, mas podem ter ocorridas faltas muito graves que Deus conhece naquela história e naquela vida. O contrário também é verdade. Pode ser que uma vida aparentemente perdida, ela seja uma vida resgatada, como o bom ladrão que lá no Calvário, na última hora, ele fez a eficiência da sua profissão, né? Ele roubou o céu com toda a eficiência. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Recompensa rápida, grandiosa, recompensa que todos desejam, a vida plena. Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada do encerramento do ano litúrgico, nós podemos pensar como que a nossa vida é passageira, mas ao mesmo tempo intensa. É uma vida que nós podemos viver com intensidade. Os nossos dias, nós não sabemos o tempo que nós temos aqui, mas devemos vivê-los com intensidade e com confiança no Senhor, na sua misericórdia, para recomeçarmos a cada instante, conforme nós ouvimos na Epístola aos Hebreus. O perdão já concedido, ele não precisa mais de reparação, ele já foi completo da parte de Deus. Nós estamos vivendo na igreja este forte apelo, sobretudo para vencermos a reta final desta pandemia. São as palavras que devem orientar a nossa vivência: a participação, a comunhão e a missão. Nada de nos acomodarmos. Participar da vida da comunidade de fé, da vida das nossas famílias, da vida em sociedade, nos abrirmos à participação, nos livrarmos do isolamento que muitas vezes uma situação tão terrível desta pandemia nos conduziu a fazer, isolando-nos para nos proteger. Agora somos chamados à participação consciente, responsável, cuidadosa, porque ainda os rastros e os riscos da pandemia prosseguem. Mas da participação nós somos chamados a viver a comunhão, para saber que nós não estamos sozinhos nos nossos propósitos, nos nossos objetivos. Fazer comunhão com as pessoas. Se nós achamos que vamos fazer sozinhos as coisas boas que a gente sabe que precisa fazer, nós vamos nos sentir inoperantes, nós vamos nos sentir impotentes diante dos desafios. A comunhão nos fortalece. E o terceiro ponto, além da participação e da comunhão, é a missão. Nós temos uma tarefa para realizar. Deus conta com você. Deus conta comigo. Ele conta com cada um de nós, para a gente dar o melhor de nós, para fazer o mundo ficar melhor. Lembrando a memória de Sr. José Xavier de Souza, o pai do Padre Eduardo, a memória do Irani Salles de Almeida, são pessoas que marcaram a vida não só das suas famílias, mas da sua comunidade, pelos seus gestos de altruísmo, de convívio na família, na sociedade. O que fizeram está bem gravado em nossos corações. Cada um de nós também é interpelado pelo convite que Deus nos faz a viver a nossa missão. Compete a você
compete a mim cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Ele vai nos dar a força de que precisamos, para que nós possamos viver serena, alegres e tranquilamente os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.